Como acontece toda segunda-feira, a nossa psicóloga Regiane Ferreira vem aqui nos estúdios da TV Pai Eterno, no nosso programa Aqui em Casa. E hoje vamos falar sobre amizade tóxica. Já ouviu falar de relações tóxicas? Tóxicas. E em específico sobre amizades tóxicas? Pois é. Esse termo surgiu sendo utilizado para se referir a amizades que estão causando sofrimento ou simplesmente não estão fazendo bem. É importante destacar que essas relações podem afetar a sua autoestima, seu estado mental e até físico. A psicóloga Regiane Ferreira já está aqui comigo e nós vamos falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, obrigada mais uma vez por dar esse brilho aqui no nosso programa. Bom dia, Cleide. Feliz segunda-feira para você que está nos assistindo. E vamos lá falar sobre algo tão estranho, amizade, que teoricamente é algo tão benéfico. A amizade tem a raiz palavra amor, mas toxicidade tem a ver com mal-estar, com aquilo que é maléfico. E quando vem uma amizade tóxica, a gente tem que saber reconhecer, compreender e conduzir de um outro formato. E quais que são os sinais dessa amizade? A gente, primeira coisa, tem que questionar se essa relação realmente trata-se de uma amizade ou não. Eu achei interessante porque quando a gente vai ver o significado da palavra amizade, é uma relação de afeto que acolhe. E a amizade tóxica é uma relação que encolhe a outra pessoa. Sim. Não é? Como que a gente observa quais são os sinais desta relação? A amizade tóxica, ela traz alguns componentes que principalmente causam desconforto emocional na pessoa. Tem assim 4 situações que a gente tem que se atentar. Uma delas é a situação da invalidação do outro. O outro é como se ele não tivesse permissão para ser quem ele é. Mas ele precisa sim ser escravo do que eu acho, da minha expectativa, que ele deveria ser. Outra situação é a competitividade. Numa amizade tóxica, existe ali uma competitividade. Você conquistou, adquiriu tal coisa? Opa, eu também, ao invés de vibrar com o que está acontecendo com você, eu, na verdade, sinto uma baita de uma inveja e quero sobrepor ao que você tem ou ao que você conquistou. Terceiro item, ciúmes. Aquele outro tem que ser meu. E na hora que ele tem, ou ela, né, uma relação com outras pessoas, mas por que você não falou comigo disso antes? Mas por que não tem essa abertura para outras relações? E o quarto ponto é que muito ruim também, que é o ponto da cobrança. Você tem que, eu tô aqui precisando de você, é uma cobrança excessiva. Então, se você tem relação com uma pessoa em que a invalidação, a competitividade, os ciúmes e a cobrança tá se sobrepondo ao bem-estar, à cumplicidade, à lealdade, ao acolhimento que um amigo tem que ter, tá na hora de questionar, será que eu não tô tendo uma relação tóxica? Porque esses são sinais bem presentes. Na semana que passou, nós falamos de um assunto... Ganhos secundários. Do ganho secundário. Essa pessoa que está nessa relação tóxica, ela pode ter um ganho secundário? Pode. E, na verdade, o intuito dela é adquirir alguma coisa que ela esteja precisando com aquela pessoa que se tornou um alvo. Então, é como se a pessoa tivesse ali uma condição de manipular o outro para que o outro corresponda a algo que esteja sendo falho dentro dela. Então, eu quero que o outro dê para mim muita atenção, eu quero receber do outro muito reconhecimento, receber do outro exclusividade, ou até mesmo, de uma forma bem neurótica, ter o outro aqui
para rebaixá-lo e a partir disso eu me sentir então uma pessoa mais potente, uma pessoa superior. Então eu mantenho o outro ali de uma forma bem abafada para eu conseguir ter uma visibilidade maior para mim mesma e para o mundo. Ai, puxado isso, né? Muito. Muito. E eu acabo podendo até manipular o outro, porque aí, Cleide, a gente tem que pensar assim, nossa, mas é horrível uma pessoa fazer isso com a outra, e é mesmo. Mas a gente tem que se questionar, e por que é que o outro se permite que alguém faça com ele esse movimento de colocá-lo num lugar de baixa autoestima, de poder, de se sucumbir ao poder do outro? Como é que a pessoa se permite ir para esse lugar? Por isso que a gente fala que é uma corresponsabilidade. A amizade tóxica tem uma responsabilidade dupla, do agente causador, mas também daquele que permite estar nesse lugar de receber do outro cobrança, invalidação, ciúme e assim por diante. Alguma coisa essa outra pessoa está ganhando. Alguma coisa está. Infelizmente, né? E eu fico imaginando aqui, porque eu já vi muito isso, principalmente em filmes de adolescentes. Aquela que é a popular na escola, não é a mais bonita? E ela sempre não está andando com uma feinha? Aquela feinha gosta de andar com a mais bonita para ela também se sentir inserida. Será que não é uma coisa por aí? Pode ser que seja. E aí tem o aspecto da beleza, tem um aspecto da inteligência. Eu vou andar com aquele ali, quem sabe, né? Uma migalha de atenção do mundo eu receba. O que tem muito poder, poder de comando, o que tem muito dinheiro. Então a gente tem até umas falas populares, né? Assim, você não precisa nem ser rico, sendo amigo de quem é rico já tá muito bom. É verdade. Eu já ouvi isso. Já ouviu? É como se fosse assim, olha, ter as sobras, tá tudo certo. Tá, não tem nada de mais desde que não haja um sentimento de mal-estar. Porque o problema é esse. Numa relação tóxica, nós estamos falando hoje aqui de uma amizade, mas pode ter relação tóxica dentro das famílias, eu posso ter uma relação de fraternidade entre irmãos que seja tóxica, eu posso ter uma relação conjugal que seja tóxica, eu posso ter uma relação de colegas de trabalho que seja tóxica, enfim. Então, manter uma relação em que algo tão maléfico esteja sendo construído para alguns supostos ganhos, não se justifica. É um preço muito alto a se pagar por conta de uma neurose, de repente a pessoa precisa se libertar daquilo. Uma pessoa que tem uma amizade desse tipo e que ela gosta dessa pessoa também, ela sente que tem essa toxicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem alguns ganhos porque essa pessoa é inteligente e ela gosta de conviver com pessoas inteligentes e, para ela, são poucas dentro do seu ciclo de amizade. Mas, quando essa pessoa viaja, por exemplo, ela sente um alívio, porque ela aí não é mais obrigada a ficar com ela. Não, você está viajando, então ela relaxa. O que essa pessoa está fazendo da vida dela? Então, olha, você tocou no ponto primoroso, que é esse questionamento. Como é que a gente mantém uma relação em que a gente se sente aliviada quando a pessoa se afasta? Tem alguma coisa acontecendo aí. Com certeza. Tudo bem que existem fases. Cada pessoa passa por fases. Eu já tive grandes amigas, amigos que tiveram uma fase real de muito sofrimento e que quando a pessoa se aproximava, eu falava intimamente assim, vamos lá, paciência, porque aquela pessoa tá precisando e tava realmente. E é algo pontual. Aí sim, entra em cena a fraternidade. Sim. Aí entra em cena o meu momento de chegar perto Acolhida. E acolher, abraçar, mas também de enxergar naquela pessoa a capacidade, a potência de sair daquele lugar. Então, o amigo, acho que tem muito disso. Ele vem, ele acolhe, mas ele vira também e fala assim, agora acorda, agora vamos lá. Vamos dar a volta por cima? Eu tô aqui com você para isso. Eu tô aqui com você para te acolher, para ouvir seu choro, para ficar em silêncio, mas também para te impulsionar para sair dessa. O duro é quando isso não acontece. Aí já não é uma situação pontual, é sempre. Então, a pessoa que tem
essa amizade tóxica, ela tem uma característica de excesso. Excesso de vitimização, excesso de manipulação, excesso de cobrança. Às vezes, o excesso até de presença, Cleide, quer chamar atenção demais, fala demais, agita demais o ambiente ou deprime o ambiente, é muito poliqueixosa. Bom dia, tudo bem? Vou levando, que você sabe como que é, esperando Deus me levar. Então, assim, não tem jeito. A relação humana, ela é muito, a gente chama de energia libidinal. É uma energia vital, ela é de conquista, sabe? A gente vai incentivando e cultivando, adubando, cuidando, de vez em quando dando uma bronca ou outra, de vez em quando recebendo uma bronca ou outra, isso é permitido. Mas acima de tudo, fazendo essa relação florir e não murchar. Existe um termo chamado vampiro de energia. Isso aí tá inserido nessa... Pode estar. Esse termo, né, é assim, um termo... metafórico, né? É como se a pessoa se sentisse exaurida, sugada em suas energias, porque o outro coloca ela num lugar de tanto domínio em que ela vai se entregando e às vezes tendo que oferecer, às vezes não, oferecendo mais do que seria o limite dela. Então, o outro cobra demais, ela tá lá cedendo, o outro quer muita atenção, ela tá lá ofertando, o outro tá queixando demais, ela tá lá escutando, ou seja, suga. Aí vem essa história, nossa, eu viajei, senti até aliviado, ou o amigo ou a amiga viajou, foi até bom que eu dei uma descansada. Isso é um vampiro de energia, uma pessoa que te consome um esforço que você está fazendo para dar conta de estar ali do lado dela. Muito desgastante. Nossa, super cansativo. Cansativo. E que pode trazer para a pessoa uma impressão de que, não, mas já que eu sou amiga dela, o meu papel é esse. O meu papel é de aguentar... vou falar uma coisa. Cuidado. Aguentar a neurose do outro. A gente quer conviver com o outro nas suas potências, no seu bem viver, no seu entusiasmo com a vida. Neurose não. Olha, é uma linha muito tênue. Não estou dizendo que a gente só vai conviver com o outro quando o outro tiver tudo certo, de bem com a vida. Claro que não. Se uma Isso nem existe, nem né? existe. Se uma pessoa que eu gosto tanto está num momento de fragilidade, de indecisão, de sofrimento, de perda, ou se eu estou, eu quero acolhimento, eu quero acolher, isso faz parte. A questão é não ter isso como uma fase, e sim algo que se perdura. E aí, independentemente do que esteja acontecendo com ele ou no mundo, ele está lá sugando do outro, traz para mim o olhar que eu quero ter, traz para mim o amor que eu quero receber a qualquer custo, traz para mim o aplauso que eu quero ter, traz para mim meu refém. Aí não. Eu fico assim, até preocupada com isso, que isso deve existir muito, o telespectador deve estar pensando, eu tenho uma amizade desse jeito. Agora, como que sai disso? Essa pessoa que é o sugador, ele tem consciência disso? Eu acho que, em termos de neurose, algumas pessoas podem perceber mais, outras percebem menos. A tendência é que quanto maior conhecimento a gente tem das nossas neuroses, maior a possibilidade da gente ter outro formato de comportamento. Mas não necessariamente quem causa isso esteja numa exclusiva má-fé, fazendo propositalmente. Às vezes a pessoa não percebe mesmo, não. E quem está sendo corresponsável, muitas vezes também não percebe. Então, a primeira coisa, reconhecer que isso é possível de existir. E uma outra questão, vou falar de uma coisa delicada. Nós temos, muitas vezes, uma formação de achar que o certo é ser assim. O certo é eu me colocar nesse lugar de passividade, porque aí eu não vou confrontar este meu amigo. E como é difícil para algumas pessoas confrontar o outro. Nossa, é muito. Cai naquele lugar de, por favor, não peça para mim esse embate com a minha identidade, porque a minha identidade é eu ser sempre muito legal, muito bacana, e de repente eu vou ter que ir para esse lugar de falar não.
ou de falar, opa, eu não concordo, de falar comigo é um pouquinho diferente. Nós temos as nossas afinidades, mas nós temos as nossas diferenças. E que tem que ser respeitada. E tem que ser respeitada. E isso que, inclusive, é o que é bonito no ser humano. O ser humano é assim, ele é igual, é coxa de retalho. Cada pedacinho tem um tecido diferente, tem uma textura diferente, tem uma coloração diferente e é super harmônico colocar esses retalhos numa configuração que faz uma coxa ficar linda e maravilhosa. Tá tudo certo a gente ter as nossas diferenças e ter os nossos contornos. Em qualquer relação humana, tem algo que é único de um lado, tem algo que é único do outro lado e tem alguns aspectos que a gente compartilha, mas a individualidade de cada lado continua sendo vivida e continua sendo, inclusive, enaltecida, admirada e não chegar numa sobreposição de que o que vale é o meu desejo e você, para estar comigo, tem que se sucumbir sempre aonde eu acho que você deve estar. Vamos colocar aqui de uma forma assim bem dramática, que tem o algoz e tem a vítima. Quando essa pessoa que é a vítima, ela tenta sair disso e consegue, não vem muita culpa também, não? Eu acho que vem uma frustração muito grande. Por que eu deixei me levar a esse ponto? E aí, Cleide, assim, infelizmente tem casos realmente muito ruins. A ponto, gente, de chantagens, né? Chantagens do meu sofrimento, a pessoa tira de onde não tem para oferecer para o outro, aspectos até financeiros. Mas o certo não era fazer aquilo. Nossa, quantas vezes eu abri mão de uma situação para ir lá e confrontar. Então, nesse sentido, vem uma autoculpabilização de falar, caramba, por que eu fiz isso comigo? Por que eu não tive a coragem, a ousadia de sair deste lugar? Mas é sempre uma possibilidade, uma conquista e uma possibilidade de aprendizagem. Então, não interessa a faixa etária. Qualquer momento da vida que a gente consegue colocar um contorno melhor nas nossas relações é um ganho para todo mundo. Todo mundo aqui está vivo para aprender alguma coisa, nunca é tarde para isso. Então ficar se martirizando, se lamentando, por que eu deixei, por que eu fiz, não vai adiantar, não vai voltar ao tempo passado, é vida que segue, é olhar para frente e falar, ok, aprendi, não vou deixar que ninguém faça isso comigo de novo e, acima de tudo, não vou fazer isso com ninguém. Acompanhe a nossa Rejane nas redes sociais. Fala aí pra gente. No Instagram é RejaneF07. Pode passar por lá e de vez em quando eu coloco algumas mensagens, algumas coisas. E é sempre um prazer muito grande trazer essas informações para você que está nos assistindo e que de repente isso te suscite um questionamento, uma reflexão. E se você achar sempre que sozinho é muito difícil se reposicionar na vida, procure uma ajuda, procure uma pessoa que você considere que seja um grande conselheiro. Se precisar de uma ajuda profissional, procure uma psicoterapia, porque como é bom a gente viver a vida se libertando. E, Cleide, eu vou dizer uma coisa para você que é muito interessante. Às vezes a gente acha que se a gente for dizer um não para o outro, eu vou causar um grande conflito e eu vou ficar num lugar que eu não gosto, que é aquela pessoa que contrapõe, e o outro vai ficar decepcionado, chateado. Eu só acho que vão acontecer coisas negativas. Pessoal, não é assim. Não. Muitas vezes, quando eu barro o outro na neurose que ele tem, eu dou uma grande oportunidade para que a outra pessoa se liberte também dessas neuroses. Que a outra pessoa perceba que ela não precisa se colocar no mundo escravizando psiquicamente outras pessoas, que ela pode se pôr na vida. Imagine uma pessoa que chega e lamenta, e queixa, e tá vítima, e tá não sei o quê. E eu sempre lá naquela postura, ô seu fulano, ô dona fulana, e dando o meu ouvido ali, quase que fazendo meu ouvido de pinico, e lá, e pode falar. É. E aí, o que acontece? Eu não dou oportunidade de fazer com que aquela pessoa saia daquele lugar de vitimização. Já pensou se eu tiver uma postura diferente
e a pessoa vem lamentando e eu dou um abraço nela, falo, eu sei que é difícil para o senhor ou para a senhora, mas hoje é segunda-feira, é um dia merecedor da nossa felicidade. E eu coloco a pessoa numa situação de surpresa e de repente é nesse impacto de surpresa que ela pode falar assim, puxa, eu posso conduzir meu dia a dia para um lugar muito melhor. Então, que a gente entenda que colocar contorno nas nossas relações, dizer alguns nãos, colocar um basta, não tem aspectos só negativos. Pelo contrário, podem ter aspectos muito frutíferos. Se você gostou do nosso bate-papo, entre aí nas nossas redes sociais e faça a sua sugestão. Toda segunda-feira a Rejane está aqui conosco no nosso programa Aqui em Casa. Bênçãos do Pai Eterno para você, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana para todos nós.